Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte, homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Omnipotente, omnipresente e omnisciente. ما شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Afinal, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contratar para o evento legal. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa e outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Pilene, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Mais uma quinta-feira é dessa forma que nós invadimos a tua tela, trazendo boas novidades. Quinta-feira sim, o podcast sempre não falha. Pontualmente às 16 horas trazemos temas bastante interessantes para ti, telespectador, que é sempre o nosso convidado especial. E para sim, então fique ligado ao podcast e também para nos acompanhar através do Facebook. É só, é só entrar assim, mas não service. E para quem também quer deseja então, nos acompanhar, então de TikTok é mas não service e também para YouTube é mas não serve. Pois também sim, não vamos fazer diferente. Temos dois convidados super especiais. Eles sim que vão tratar do tema muito interessante, que vão falar do desvio da conduta que se então a sociedade normalizou. Mas para que falar tanto, porque meus convidados já estão aqui bem ansiosos. O Macambaco já nem digo, já está bem ansioso sempre. Então, sempre tratamos desse tema muito interessante e também quero agradecer a presença da Nércia, ela que está aqui também, que vamos falar desse tema muito interessante. Boa tarde e sejam todos bem-vindos. Ma- Macambaco, boa tarde. Boa tarde e uma saudação especial ao Maznon Podcast, aos nossos cameramenes, a Isaura também em particular, a colega de painel, desejar-vos uma ótima quinta-feira. Muito obrigado, Macambaco. Sim, por essa ótima quinta-feira, apesar da temperatura, mas não deixa de ser ótimo. Na companhia dessa cara, então, dessas caras tão belas. Minha querida, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Estimei bastante o convite, fazer parte desse programa. Quero acreditar que
a minha participação irá trazer um impacto positivo para a minimização, né? Ou Pois é. para contribuir para o tema que estaremos aqui a debater. Pois é, pois é, pois é. E vai trazer um grande impacto mesmo. Estamos com uma grande figura. Não estamos com essa senhora que é mãe, é uma mulher batalhadora. Ela sim vai falar então dessa conduta que nós, então, ultimamente temos normalizado, nós como jovens. Temos, então, levado tudo a normal. Estamos a levar uma má conduta como se algo normal. Vamos falar até de uso do telemóvel, então durante o jantar já se tornou também algo normal. Mas, Macambaco, voltando para si, né? Sim, sim. E essa conduta que a sociedade ultimamente tem normalizado, o que nós podemos considerar anormal para uma sociedade? Eh, Mais uma vez, muito obrigado. Se calhar antes de ir diretamente à questão colocada pela Isaura, queria aqui esclarecer que é o nosso tema principal, né? Quando falamos de desvio de conduta, o que será, na verdade, desvio de conduta? Quando falamos de desvio de conduta, estamos a falar de, perdão, de ações ou comportamentos que quebram as regras morais e éticas, sobretudo, as regras legais estabelecidas. É sabido por todos nós que o homem é um ser social, que vive dentro de um espaço cultural, e convive com os outros homens. Então, aquilo que nós temos acompanhado no dia a dia, sobretudo a colega procurava saber, temos acompanhado questões de, de alguns desvios de comportamento e acabamos normalizando. Eu quero acreditar que acontece muitas das vezes isto por conta da globalização. Nós Pois, estamos a perder hoje os nossos princípios, os nossos valores estabelecidos. O homem não nasce homem. Essa é a primeira coisa a dizer. O homem não nasce homem. Nós tornamos aquilo que nós somos ao longo do tempo. Há um trabalho aqui no meio de humanização. Então, aquelas regras estabelecidas que eu estava a me referir no começo. Então, quando se quebram essas regras, consequentemente, vamos assistir àquilo que nós estamos a assistir hoje, aquilo que chamamos de desvios de conduta. pois é. Minha querida, nós falamos de desvio de conduta. O que te vem à mente? O que vem a ser desvio de conduta? E também quando nós olhamos para a sociedade, então que já se torna algo normal para a sociedade. Pois bem, eu achei interessante o tema. Isso é que me motivou realmente Pois, a vir cá e para poder trazer o meu contributo, né? É um tema ambíguo e transversal. Nós podemos abordar o tema em diferentes vertentes. pois é. Com isso, eu prefiro falar desse tema em duas vertentes: a vertente teológica e a vertente social. Ah, Nós identificamos esse desvio de conduta no dia a dia. A vida hoje é muito corrida, as pessoas estão mais preocupadas em buscar satisfazer os seus interesses pessoais em detrimento dos coletivos, né? Pois é. Então, nós acabamos transgredindo, se formos a olhar para o lado teológico, né, espiritual, que tem como a base a Bíblia, né? A Bíblia é a palavra do Senhor que nos orienta como é que nós devemos ser, estar e fazer. Como Pois é que é. nós podemos agradar a Deus segundo os seus mandamentos? E para o lado social nós encontramos também leis que regem o homem, mas o mesmo homem, mesmo conhecendo as leis, acaba transgredindo eh, por alguns fatores que nós estaremos aqui a debater, né? Que estaremos aqui a debater. Então, eu estarei mais focada nesses dois aspectos, o lado teológico e E o o lado lado social. social. Sim. Pois é, pois é. Então, Macambaco, então, de princípio dizer que o homem não nasce homem, ele torna-se homem.
Então, quando fazemos uma avaliação do homem atual e o homem, podemos considerar antigamente, há uma grande diferença. Porque os desvios que nós hoje queremos tratar, antigamente, não eram tão vistos. Mas onde é que está a mudar? Será que mesmo a globalização tem muito mais a ver? Será que mesmo então a globalização então veio para melhorar ou para desviar o homem? Eh, Tudo isso é o resultado do progresso, na verdade. Pois é. Eh, Onde há progresso, sempre vamos encontrar situações de natureza. Agora, o que acontece quando procura saber se o homem de ontem e o de hoje há uma série de diferença? Eu falava no princípio que o homem, na verdade, ele não nasce homem. Pois Torna é. homem ao longo. Nós não nascemos, tornamos aquilo que somos ao longo do tempo, mas isso é o resultado de um trabalho que se faz a partir da base. Sobretudo, se nós formos a ver, é que eu estava a dizer, o homem é o único animal que vive em sociedade. Não digo que os outros animais não têm sociedade, Pois. mas a grande diferença entre a sociedade animal e dos outros animais e a nossa é que a nossa sociedade é uma sociedade regida de leis e normas. Então, o que está a falhar para haver essa diferença do homem de ontem e o homem de hoje? É aquilo que eu já vou dizer. Nós acabamos copiando tudo, aquilo que vem de fora. E como resultado disso, é aquilo que nós vivemos hoje no dia, é aquilo que vivenciamos, nem vivemos, vivenciamos, é aquilo que vimos no dia a Pois. dia. São crianças que já não são chamadas de atenção, mas não porque a família não faz o seu papel, temos que perceber. A família sempre faz o seu papel. Não só a família, temos muitas instituições aqui envolvidas. É o caso da igreja, aquilo que a minha colega estava a dizer. Essas são instituições que da formação do homem. Temos a igreja, a família, a própria sociedade. Pois. Então, o que falha aqui para que isto aconteça? E que depois nós vamos perceber que é o problema do individualismo, praticamente. Pois. Há muito individualismo agora, e não só individualismo, temos também o surgimento de muitas instituições que falam que protegem muito, sobretudo, alguns direitos Pois. das crianças. Porque o que nós assistimos, esses desvios são mais focados, sobretudo, a crianças e a juventude. Por quê? Porque hoje já não se chama atenção, por exemplo, o filho de alguém, já Pois. não se pode. Quer dizer, é muita coisa envolvida aqui. Que se Mandar calhar, mesmo a criança de alguém hoje em dia já torna-se falta de respeito e consideração. criança de alguém até a favor. A Pois. sua própria criança, só a criança de você, por exemplo, chamar a atenção e descobrir que aqui perto existe uma esquadra, é um motivo para ela te queixar. Pois. E, em parte, o governo é culpado disto aqui. Nós temos a família como a primeira ou a principal instituição para a formação de valores éticos e morais. Depois é o próprio Estado. Pois é. Sim. Pois é. Sim, minha querida, falava-se sobre a formação do homem na parte teológica, Como ser social. num ser social. Mas quando nós olhamos para a própria sociedade, é a própria sociedade que acaba normalizando. Olha, crianças de agora são assim. Mas afinal, qual é a geração que nós queremos? É crianças de agora ou preparar o homem para o futuro? Bem, só o tema em si, quando nós falamos Então, no desvio do mesmo. desvio, o desvio já nos remete a perceber que existe o ideal, Pois. né? O ideal, o que devia ser, que não está sendo observado, que está sendo negligenciado nesse caso. Então, a Bíblia ela nos dá as diretrizes de como é que nós devemos ser diante de Deus, né? E, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos Pois é. práticos. A palavra do Senhor em Gênesis nos fala, por exemplo, da união do primeiro homem, né?
do Adão com a Eva. Pois é. Mas o que nós constatamos na realidade, né, atual, essas uniões homofóbicas, sem querer estilo levar isso como porque estamos aqui como num debate, né? Essas relações homofóbicas. É um desvio, segundo a Bíblia, é pecado, né? E quando nós olhamos para o lado social, também não é algo normal, não é algo normal, mas a sociedade hoje em dia normaliza isso, no entanto que até já aceita-se casamentos de pessoas do mesmo sexo, sim, olhamos isso como algo normal, mas não é o que devia ser, senão Deus teria criado duas mulheres, dois homens, ou ele, mas não foi assim desde o começo, não foi assim desde o começo, então estamos aqui a transgredir aquilo que é a lei divina, e estamos também a transgredir aquilo que são o que devia ser o ideal, embora a lei tente acomodar os desejos Pois do é. homem, porque a própria Bíblia nos fala que nos fins dos tempos o amor de muitos iria se esfriar e muitas coisas estranhas iriam acontecer. Não é de admirar o que nós estamos a viver agora. O meu colega aqui, ele falava mais no âmbito Das social, leis, pois é. antropológico, mas isto tudo tem uma explicação bíblica. Nós estamos a viver o fim dos tempos, em que as coisas não vão melhorar daqui para frente. Não devemos esperar, segundo a Bíblia. A tendência será sempre de piorar até que a vinda de Jesus aconteça, né? Estamos a passar por essas situações que são bíblicas, que já estão lá previstas no livro de Apocalipse. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou a falar. O Apocalipse fala desses assuntos que iriam acontecer coisas normais, anormais. Essas relações homofóbicas, as pessoas hoje já não temem a Deus. Nós vemos muitas pessoas que vão à igreja, mas não porque eles têm reverência a Deus, porque querem ter um encontro com Deus, vão lá, alguns porque querem ser enterrados, como dizem, Querem ser outros porque querem ser vistos, Pois porque é. querem casamentos, porque a pessoa já viu que na sociedade, porque já não viu que a vida que leva não lhe favorece para ter um casamento, acaba achando que na igreja é um lugar certo para poder encontrar marido ou uma mulher certa lá, e entre muitos motivos, ou porque quer uma bênção imediata, usam Deus como sugar daddy. Eu costumo como sugar daddy, porque Deus tem que me dar isso, dar-me aquilo, mas Pois Deus, é. ele quer ter um encontro verdadeiro conosco. Ele quer que nós nos relacionemos com ele como o nosso Criador. A palavra do Senhor fala em Mateus 6:3, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas a sociedade não está aí, não está preocupada em ter Deus, em buscar o reino em primeiro lugar. Queremos as bênçãos de Deus, queremos satisfazer os nossos objetivos. Por isso que é difícil hoje até falar de Deus para algumas pessoas muito Pois. estudiosas, porque elas olham para aquilo que acontece na igreja e depois dizem, esse Deus não existe, porque descobrem pecados ocultos até de próprios líderes, Pois. né? Nós usamos a graça de Deus para fazermos a nossa libertinagem, mas Deus, ele nos ama assim, nos perdoa, mas a pessoa não pode usar do pecado para poder estar sempre a dizer Deus me perdoa. É normal a pessoa sair, ir matar alguém, depois ir ao altar pregar. Pois. Alguém ir adulterar, fazer algo errado, depois chegar na igreja com a cara mais lavada. Ah, Deus me perdoa, não sei o quê. Será Pois. que será que é isso que Deus espera de nós? Quando Jesus falava, defendeu aquela mulher adúltera, ele disse, vá e não peques mais. Pois. Era um sinal claro de dizer que nós devemos nos o arrependimento traz mudança de atitude. Quem está arrependido volta a cometer a mesma coisa. Não, isso pode se chamar outra coisa, não é arrependimento.
quando nós estamos realmente arrependidos, nós sentimos remorso até quando vamos fazer, porque é normal nós cairmos na tentação, porque somos humanos, podemos em algum momento, mas conhecendo a verdade, cairmos numa falha. Mas quando nós temos a reverência a Deus, nós somos pessoas que queremos mesmo andar segundo os princípios do Senhor, nos arrependemos verdadeiramente e Deus olha para o nosso coração. Deus não olha para aquilo que nós falamos. Eu posso enganar a sociedade, enganar os pastores, enganar quem eu quiser, as pessoas jogarem para mim, uau, ela é santa, ela é não sei o quê. Mas Deus, Ele olha para os nossos corações. Eu posso não falar, Deus, eu te amo, mas Deus olha para o meu coração e diz, ela me ama. Eu posso não fazer demonstrar aquilo que eu faço, porque a palavra do Senhor ainda nos ensina que não saiba a nossa mão esquerda o que a nossa mão direita faz. Mas já quem, por exemplo, porque quer mostrar que é mais caridoso, eu vou fazer uma obra de caridade e depois começo, eu é que ajudei, eu não sei o quê. Sinceramente, isso também não é aceite. Nós temos que ter reverência, temos que amar a Deus verdadeiramente, buscarmos o reino e nos alinharmos aquilo que Deus quer para conosco. Então, há muitos pecados ocultos que nós podemos considerar como desvios e pecado, porque hoje em dia nós normalizamos o pecado. Normalizamos o pecado. São poucas pessoas que na igreja são arrependidas. Por isso que existem criaturas, existem filhos. Criaturas são todos aqueles que Deus criou são criaturas, mas para ser filho existe uma condição. Existe uma condição. E qual é essa condição? Estamos muito mais interessados. Pois. A condição é aceitar a Cristo. É aceitar a Cristo, é viver segundo a vontade de Deus, é nascer de novo, como diz a palavra, nascer. Nós precisamos nascer de novo, nascer do Espírito, porque o que é espírito, o que é carnal, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, é o que a Bíblia nos ensina. Então nós precisamos nascer de novo, conhecermos a verdade e vivermos na verdade. Existem dois nascimentos. O primeiro nascimento é esse que nós conhecemos, né? De sairmos do ventre de alguém, e é um nascimento físico. Mas existe o nascimento espiritual, em que a pessoa faz uma aliança com Cristo, começa a viver segundo os princípios bíblicos, como um ser espiritual, porque Deus é espírito. Então, se nós queremos ser iguais a Cristo, nós temos que viver também sendo espirituais. Você? Sim. Então, era mesmo para explicar a questão que me foi colocada de como é que nós podemos nascer de novo. É isso? Os espirituais, parece que foi isso. Então, nós temos que nascer de novo. Nascer, mudar as nossas práticas, os nossos modos vivendo devem mudar. Se eu, por exemplo, amantizava antes de conhecer a Cristo, a Bíblia diz que eu tenho que ter o meu. Então, tenho que deixar amantes e buscar o reino para Deus me dar o meu marido. Se eu matava antes de conhecer a Cristo, eu tenho que parar de matar, me arrepender, Deus vai me perdoar, e para poder já fazer obras do bem, obras que vão dar vida e não matar. Pois é, muito obrigada, minha querida. E voltando para cima, Camba, quando falamos de desvio de conduta, falamos aqui sobre a questão de adultério. Então, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós já estamos na situação de 50-50. Se ele tem amante, eu também posso ter. Mas, afinal de contas, essa normalização, até que ponto pode trazer consequências negativas para nós mesmos? O fim de tudo isso que nós vamos ver é o próprio assassinato do caráter, por conta disso. Porque queremos pesar, de um lado, o que nós vamos ou temos visto é que
A mulher hoje, sobretudo mulher, ela já não consegue se posicionar. Ela já não quer bater igual como homem. Mas o que acontece é que o homem sempre foi homem, mulher sempre é mulher, tem que conhecer a sua posição. Eu não estou a dizer que a mulher ela tem que ser submissa. Pois Tem que é. ser, claro. É E aquilo tolerar que. tudo. Sim, sim. Você. Mas o que acontece, na verdade, muitas das vezes, é que já não há respeito pelo, pelos valores. E como consequência disso, é aquilo que eu disse. O homem perdeu foco e rumo por conta disso. Estou a falar do homem no seu todo, Pois é. homem, mulher e tudo mais. Porque há certas coisas que nós passamos e dissemos que isto vamos deixar assim porque é normal. E como é que vai ser isso se for numa situação, por exemplo, de uma criança ou adolescente? Porque é o adulto do amanhã. Depois nasce um adulto frustrado. E como resultado disso, é aquilo que nós estamos a ter hoje na sociedade, em que encontramos homens sem foco, homens sem rumo, mas tudo é o resultado, é o resultado daqui da base, E da a normalização ver, em que nós transgredimos aquilo que são as leis éticas, leis morais, transgredimos. Aquilo que é lei estabelecida precisa ser seguida. Aquilo que eu estava a dizer, em parte, a globalização ela é culpada. Mas o que a sociedade tem que fazer, sobretudo a nossa moçambicana, tem que saber escolher aquilo que é importante diante daquilo que a sociedade nos oferece. Tem que saber escolher, mas não é o que acontece. Muitas das vezes nós até pegamos aquilo que é o negativo, pois. levamos para o nosso dia a dia. Deixamos em algum momento aquela parte ou aquilo que o Ocidente, sobretudo, que nos oferece, é uma crítica à sociedade deles lá. E quando chega aqui, nós queremos normalizar. Estilo, isto aqui eu já não posso. É ultrapassado, eu tenho que viver assim. Mas nós somos moçambicanos, somos africanos. Temos aquilo que nos identifica como africanos. Os nossos valores, os nossos hábitos e costumes. Isso precisa ser respeitado. Mas o que é que acontece? Nós deixamos tudo de lado e queremos seguir aquilo que as outras sociedades vivem. E como resultado disso, o nosso caráter está assassinado. O nosso caráter como africanos, como moçambicanos. O que nós vimos nos últimos dias é o assassinato do caráter do homem moçambicano, homem africano em especial. Pois é. Sim, minha querida, falavas algo muito importante quando falavas sobre a parte da Bíblia, que devemos então nos converter para nós sairmos da normalização. E então, mas a essa parte de desvio de conduta, então nos remete à parte que diz, olha, temos que ir à salvação. Mas para chegarmos à salvação, primeiro temos que saber perdoar. O poder do perdão. Então, para termos essa parte de entendimento com Deus. Qual é o poder do perdão? E também de guardarmos os rancores. Porque muitas das vezes nós normalizamos certos comportamentos por estarmos rancorados. Então, a raiva e o rancor acabam sendo péssimos conselheiros e levamos tudo à normalização. O rancor, a raiva e o poder do perdão. Até que ponto pode afetar a nossa sociedade e primeiro a nós mesmas? Gostei da questão, interessante. Pai. Ahn, só perdoa quem ama realmente, porque o ato de perdoar não é tão fácil assim. Pois é. Mas se nós formos visitar a palavra do Senhor em João 3,16, onde a palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa foi a maior demonstração de amor pela humanidade. Jesus veio morrer por nós sem sermos merecedores. E ele nos perdoou, e ele nos perdoa todo santo dia. Só hoje, até agora, eu não sei quantas coisas nós já fizemos, já pecamos em pensamentos e em ações. Por isso que Jesus, quando era questionado, né? Quando ele foi questionado, quantas vezes nós devíamos perdoar, ele disse 70
vezes 7 por dia. Com isso ele só queria dizer que o perdão não tem limites. Porque não cabe a nós julgarmos as pessoas, não cabe a nós fazermos justiça, porque nós não somos dignos. Eu vou apontar o erro do outro e os meus. Pois Se eu também erro, se eu também peco. Então, se nós tomarmos isso em consideração, e vermos que ah, nós achamos graça diante de Deus, aquilo que nós vivemos, o perdão que Ele nos concede dia após dia, não é porque nós merecemos, nós vamos parar de querer julgar os outros. As pessoas vão nos ferir todos os dias, em pensamentos, em ações também vão nos ferir, nós vamos olhar para isso e temos que saber perdoar. E há quem diz que eu perdoei, mas depois, quando olha para aquela pessoa, o coração dói. Isso é um sinal claro de que não perdoaste. pois é. Ah, eu perdoei, mas eu não quero nem estar no mesmo local com a pessoa. Também não perdoaste. Porque quem perdoa, esquece daquilo. Tu não voltas a pensar naquelas coisas, olhas para a pessoa com amor. Pois. Então, nós temos que fazer esforço para amarmos. De fato, a falta de perdão leva as pessoas para o desvio de conduta. Se formos a olhar para, por exemplo, esse ato do homossexualismo, eu já pude acompanhar que algumas pessoas acabaram entrando nessa vida, né? Por conta de uma violação que a pessoa passou Pois. e porque a pessoa não conseguiu perdoar, carrega essa ferida, né? Emocional, e isso traz consequências. A falta de perdão fere mais a nós do que a outra pessoa que nos Pois. feriu. Então, nós precisamos olhar para isso como algo que vai libertar a nós em primeiro lugar. Não julgarmos. Ok, me feriu, tudo bem, mas eu te perdoo, eu te amo, eu continuo, a vida segue. O que aconteceu, eu tenho que deixar para Deus. Não significa que aquela pessoa que te causou mal não vai ter as consequências, porque sempre o pecado, ele tem consequências. Pois é. Eu vou falar do que aconteceu com o rei Davi. O rei Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas porque ele negligenciou aquilo que era a vontade de Deus, ir a guerra, né? Ele ficou na mansão, relaxado. E a mente vazia é a oficina do diabo. Ele acabou vendo aquela mulher que era casada, ele apreciou e envolveu-se com ela, aconteceu o que aconteceu e acabou até praticando O o adultério. adultério e condicionou a morte do marido daquela esposa para poder ficar com ela. Pois é. Então, aquilo feriu tanto a Deus. Ele pediu perdão a Deus, mas Deus nos perdoa, mas Ele não nos isenta das consequências. Então, todo pecado gera uma consequência. Tanto no lado social, porque existe a lei que Pois. regula alguns comportamentos. Eu vou matar, mas depois irei à cadeia, a lei vai me Cumprir a sancionar. pena, pois. Então, são muitas coisas. A sociedade vai me olhar diferente. Então, sempre um pecado ou uma ação desviante gera uma consequência. Pois é. E nós temos que estar prontos para arcar com as consequências. Sim, eu queria só acrescentar um bocado aquilo que ela estava a dizer quando se fala da questão do pecado e perdão. Uhum. A falta de perdão também está aliado à feitiçaria. Nós não Pois. podemos só olhar Uhum. a feitiçaria como bruxaria, mas essa falta de De perdão, perdão. guardar rancores, Pois. ora, ter o ódio, isso tem a ver, também Os está ligado pensamentos negativos. exatamente, é feitiçaria. Isso aí também é feitiçaria. Então, aqui, aquilo que a colega estava, ela tem muitos fundamentos bíblicos, sobretudo. Está muito ligado àquilo que ela mesma estava a dizer. Então, eu só queria acrescentar essa parte, que não só está aquilo que, mas também está ligado à feitiçaria. Porque muitos só olham a feitiçaria como bruxaria, mas essa falta de perdão, o ódio, o rancor com o irmão, também está ligado a essa feitiçaria que estamos aqui a A falar. tratar. E algo que me chama bastante atenção é que os meus caríssimos convidados são pais. E nós reclamamos da geração atual, sem perceber que nós começamos, porque dizem que é do pipi
É do pepino que É se do torna pequeno do Pepino que se pequeno torna se torna que se pequeno. torna o pepino. O pepino. Então, quando nós olhamos, então dizemos que muitos jovens estão muito mais focados com as bebideiras, estão muito mais para grupo. Mas será que os nossos comportamentos em casa, com os nossos filhos, então, há que pequeno gesto de dizer, olha, podes tomar um copo, não faz mal, hoje é dia de festa. Será que nós estamos a querer pensar o futuro? Porque hoje é dia da festa. Ele toma um copo, amanhã são duas médias, e depois da manhã já é uma embalagem. E nós estamos a normalizar. Chega um tempo, dizemos o quê? Os jovens de agora são assim mesmo. Será que nós pais não temos uma responsabilidade? Não temos uma certa culpa então, com esses comportamentos? É assim, Pois, aquilo que eu estava a dizer no começo. Em parte, nós como pai, como família, porque primeiro temos que olhar a família como a primeira instituição da formação da conduta humana, porque é lá onde o indivíduo nasce. Depois sai por fora, a igreja também educa, é a própria sociedade. Ah, ah, o primeiro assassinato do caráter de um indivíduo começa na família. pois. Aquilo que eu estava a dizer. Hoje está a mandar a criança que tem que ir acender o cigarro e depois de acender diz que tem que puxar um bocado. Ora, está a tomar uma cervejinha, primeiro depois obriga a criança que tem que bater uns goles, É dia da amanhã é um festa, copo, pois. e amanhã, e no fim disso aí, depois você vai assistir drama que nunca havia esperado. Então, em parte, nós, os pais, somos culpados dos desvios de alguns comportamentos no seio da família. Mas é da nossa inteira responsabilidade como pai fazer um acompanhamento. Pois. E para quê? Para tentarmos regular uma e outra coisa que não esteja a correr bem. Então, é papel do pai na família fazer acompanhamento. Não só acompanhamento, zelar também pelos Pois, filhos. pois. Porque enquanto isso não acontecer, na verdade, são muitos cenários que depois se assiste fora. Em algum momento você pode pensar que a criança aqui em casa está bem comportada, mas fora. Ou em algum momento é o contrário. Comporta-se melhor fora, mas, aliás, comporta-se mal fora. Em casa É é um um menino exemplar. exemplar. O que é que acontece? Quando a sociedade clama lá fora, você é o primeiro a dizer que não, meu filho não está à altura de fazer isso aí. Por quê? Porque, porque as influências de amigos também podem levar a criança ou jovem para uma conduta desviada. É preciso, é papel do pai saber com quem a criança anda, sobretudo amizade. Nós temos assistido no dia a dia crianças que metem-se em drogas, metem-se em escândalo, mas por conta de amizades. Em algum Pois. momento, se for uma situação de pai que não é presente, porque algumas situações são o resultado da falta de presença dos pais, em que o que acontece, na maioria das vezes, nós temos visto pais que quando estão bem financeiramente, sobretudo, esses pais nem estão, eles só estão preocupados Em em gerir as finanças. exatamente. O que acontece? Depois já acaba até eh, dando toda a responsabilidade da educação dos filhos à secretária ou empregada. Em algum momento é uma secretária que com um baixo nível. Quer dizer, em termos de conduta ou caráter, o perfil dos próprios pais é completamente diferente. O que acontece muitas das vezes, depois dizem que fulano de X nem parece que é filho daquele casal. Porque vê aquele casal como uma referência, se calhar na zona ou na comunidade. Mas depois olham aquilo que é o perfil do filho, é completamente desviado. Mas é o resultado de quê? É o resultado da falta de falta de zelo por parte dos pais, em que deixam, se calhar são pais que acham que estão muito ocupados. Eles já acham que estão ocupados, mas na verdade, mesmo que seja um pai ocupado por conta do trabalho ou outras situações, é preciso que crie um espaço para dar um pouco aquilo que é a sua própria educação aos seus próprios filhos. Mas não é o que acontece, deixa tudo a responsabilidade Responsabilidade. da. É aquilo que temos Pois assistido é. também em algumas situações. As crianças são levadas à escola e o pai diz que a educação, que a escola se vire.
Mas a primeira educação, a principal educação é na família. A escola só está para completar. E como resultado disso, vamos encontrar aquilo que estava a dizer, um homem com um caráter completamente assassinado. Pois. Pois é, minha querida, conta para si. Bem, eh, a palavra do Senhor diz que ensina a criança o caminho que deve andar, quando crescer não se desviará. Então, significa que nós, como pais, ou a sociedade em geral, tem o papel fundamental na formação do caráter do ser humano, desde criança. Porque, por exemplo, suponhamos que uma criança que cresce num ambiente de muita violência, Pois. o que é que nós podemos esperar dessa criança quando se tornar um adulto? Serão violentos. Será violento, ele vai achar que o normal, a vida normal é É aquela, violentar. violentar as pessoas, ele quer tudo à força, nunca quer ouvir um não, porque tudo tem que ser do jeito dele. Então, porque ele bebe isso da família. E existe também um aspecto aqui, se calhar no caso do tema em si, não poderei trazer mais detalhes, que tem a ver com a questão de heranças espirituais. Pois. As legalidades que certos espíritos têm na influência do caráter do ser humano por causa das gerações passadas. Aquilo que os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais fizeram, seja de bom e de mal, vai ter consequências nos filhos. Por isso que os filhos pagam pelos pecados dos pais. Há um comportamento que o filho pode manifestar porque herdou uma herança espiritual negativa do passado, porque o mundo espiritual é legalista. Então, eu não vou aprofundar isso, Pois é. se calhar numa outra ocasião, mas nós precisamos saber que a criança ela precisa muito de nós como pais. A forma como nós mimamos os nossos filhos, porque eu já ouvi muito dos pais, porque eu cresci mal, eu quero suprir aquilo que eu passei, os meus filhos não podem passar, mas Pois o é. excesso de zelo, os mimos que nós damos, pode influenciar negativamente na formação dessa pessoa. Ele vai se tornar um adulto que acha que tudo é fácil, que a vida é de rosas, não vai aprender a ser pessoa, não vai entender que a vida é feita de desafios, porque o próprio Jesus falava em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tendem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava a deixar claro que no mundo nós vamos ter aflições. O mundo é feito, sempre na vida nós vamos encontrar desafios e temos que saber ser bons gestores de conflitos. Então, essa criança que tem essas facilidades, porque papá, hoje eu quero um iPhone, papá está a comprar, Pois. eu quero. Veja Não só, sabe antes, dizer não. com 15 anos a criança já Não tem sabe uma dizer não. Mercedes, já anda até sem carta, tem tudo que ela quer. Essa criança tem tudo para dar errado. Nós temos que mimar, mas ao mesmo tempo Estabelecer deixar limites. estabelecer limites e a criança tem que entender que a vida não é tão simples. Nós temos que ir lá, nós temos que trabalhar para podermos conquistar. Aquilo que é do meu pai não é meu. Pois. Eu preciso conquistar também. Eu tenho que ir atrás. Eu preciso ter orgulho de construir o meu império. Pois é. Mas o que acontece, colega? Desculpe, se calhar era antes de terminar o seu fio de pensamento, né? Em parte, nós, os pais, somos os maiores responsáveis culpados. Porque é preciso saber estabelecer limite nos filhos. Nem toda criança que ela pede, você tem que estar disponível. Mesmo numa situação de você estar disponível, em algum momento tem que fazer perceber à criança que você passa dificuldade. Mas o que acontece, alguns pais não conseguem fazer isso. Tudo aquilo que a criança pede, o pai está disponível para oferecer. E como resultado disso, a criança pensa que tudo vem de mãos beijadas. Pois é. Mas a vida não é assim. A vida sem busca, ela não é digna de ser vivida. É preciso, em algum momento, mostrar à criança que não, você precisa trabalhar para chegar até onde eu cheguei. Você precisa trabalhar para ter o que você quiser. Mas sem precisar de deixar a criança. Uma criança crescer a saber que, olha, eu para poder ser o que os meus pais são, aquilo foi o resultado de um trabalho. Mas quando
há limites, consegue estabelecer limites. Então, é o erro que muitos dos pais, sobretudo aquilo que a colega estava a dizer, que alguns pais dizem que, olha, eu não posso, os meus filhos não podem ver da forma como eu vivi, Pois. sobretudo aquele que não teve uma infância, mas nem foi uma má infância. Porque se você for a ver, se ele conseguiu conquistar o que conquistou, foi graças a uma educação que teve. Então conseguiu. Eu, muitas das vezes, até costumo dizer, não, costumo não aceitar quando alguém dizer que, olha, eu, Assim, eu, eu, diz que eu tenho que ser rico ou não aceita a pobreza. Mas é preciso perceber uma coisa aqui, que você como é que diz que não aceita a pobreza, se toda a sua vida você sempre esteve na pobreza? O que você tem que fazer é tentar erguer uma cabana no sentido de você minimizar a sua vida e sentir-se confortável naquela cabana. Porque é esta realidade que você tem neste momento. Então, há aqui uma necessidade de os pais saberem estabelecer limites para poder regular alguns comportamentos que acabam deixando o indivíduo, no adulto, já numa situação de frustração. pois é, e a esse comportamento nós olhamos para o jovem para a questão de riquezas muito fáceis, né? Houve uma altura aqui em Xixai que já era normal ver um jovem dos seus 20 e tal anos já com difodido. Mas você quer perceber em que momento batalhou, em que momento conseguiu conquistar isso, ele nem vai te explicar. Então, há esses comportamentos de riquezas fáceis, então podemos olhar e associar com o nosso tema de desvio de conduta. A riqueza Claramente, fácil. claramente. Queremos ganhar, porque eu também tenho que ter. Se, então, se o Macambaco consegue ter um Mercedes, assim, então conseguiu construir então, o seu império em 10 anos, eu quero construir em 6 meses. E o processo, onde é que fica? Ah, é assim, as pessoas hoje em dia ah, levam a vida na desportiva, de estilo, Competição. estamos numa competição, porque o meu vizinho comprou uma Mercedes, eu tenho que comprar uma Lamborghini, porque eu quero estar sempre acima, né? Eu quero mostrar que eu também sou capaz, e é o que faz com que muitas pessoas não busquem a Deus de verdade, porque Deus não dá as coisas com facilidade. Deus, antes de dar, Ele trata o teu caráter. Deus primeiro te faz você passar pelo processo. E as pessoas não querem um processo. Por isso é fácil ir ao curandeiro, né? Eu fazer um pacto e depois de 2, 3 dias as coisas estão a funcionar. Para Deus, não. Ele primeiro quer caminhar contigo, ele quer tratar o teu caráter, ele Pois, quer te ensinar o que. pois é. Sim. Então, isso realmente tem as suas consequências. Essa ambição exacerbada Ah, contribui para esses comportamentos desviantes na sociedade. Pois é. E a Macambaco, ambição, sim, a sim, sim. ganância Hum. é uma doença. É aquilo que estava a dizer, a ambição exacerbada, né? É uma doença isso. O que acontece muitas das vezes, aquilo que estava a dizer, os jovens hoje querem levar tudo na desportiva. Porque o fulano de X conseguiu conquistar coisas X, eu também tenho que conquistar. Mas em algum momento, a vida ela não pode ser feita só de comparações. Por quê? Porque é o que acaba nos levando a cair no abismo. O que acontece? Eu não posso, não devo, ou não devo querer me comparar, por exemplo, com um senhor dos seus 70, 80 anos com esses bens todos. É preciso perceber o percurso que ele teve ao longo do tempo para conseguir conquistar aquilo. Mas o que acontece? Eu só tenho, se calhar, 5, 10 anos de serviço, mas quero ter bens materiais de um idoso dos seus 70 80 anos. Não é possível. Então, a essa ambição, essa ganância, depois acaba nos metendo já a essas situações de ter que procurar algo para, em pouco tempo, eu poder estar em pé de igualdade com aquele corpo. E como resultado disso, depois vivemos pouco tempo.
Porque aquilo é um pacto que a gente faz com o diabo. Pois é. E nós entregamos a nossa vida e, por fim, queremos vida boa. Entregamos nossa vida sem saber que as consequências não terminam por aí. As consequências vão passar para as gerações vindouras também. Nós vamos afetar a vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, de todas as pessoas que têm o mesmo sangue e as gerações também vindouras. Então, se as pessoas tivessem a consciência de que aqueles pactos têm um impacto muito maior, que a nossa ambição, a nossa atitude pode trazer consequências devastadoras para a família, eu acho que não optariam por aí. Pois é. Sim, e veja que essas riquezas também não lhes dão paz. O que é que adianta eu ter uma mansão depois tu dormem cobras lá e eu não durmo? Pois é, passa mais tempo até na estrada, nas Tá barracas, vendo? porque não Sim, consegue ter paz por causa exato, daquele desvio de família que exato, teve. exato. Pois é, em jeito então de últimas considerações, eu sei que sempre há um conselho, há uma questão que eu não fiz e quero que esse momento então tenha oportunidade de deixar ficar alguma coisa. Em jeito de conselho, de últimas considerações, eu como serva de Deus, Pois é, eu aconselharia as pessoas a buscarem a conversão verdadeira, a buscarem ter uma intimidade com Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Eh, a palavra do Senhor em Romanos 12:2 nos deixa claro que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas nós não usufruímos disso por causa do nosso comportamento desviante, porque nós não agradamos a Deus e Ele não tem como manifestar a glória dele nas nossas vidas. Então, se nós buscarmos a Deus verdadeiramente, em espírito, em verdade, como a Bíblia nos ensina, nós vamos ter o gozo verdadeiro. Deus vai poder nos dar tudo aquilo que nós desejamos, porque Ele diz que eu vou vos dar acima daquilo que vocês nós não vamos precisar pedir. Há coisas que Deus, só por saber que ela precisa de emprego, ela precisa de casa, ela precisa de marido, Deus vai me dar. As coisas vão me seguir, porque Ele tem boas coisas para nós. Em Jeremias 29:11, a palavra do Senhor diz, Ele diz que eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos do bem, não do mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem bons pensamentos. Os pensamentos dele para conosco são acima daquilo que nós imaginamos. Deus tem bons planos para conosco, mas nós é que não agradamos a Deus, nós é que nos apartamos da vontade de Deus, então Ele não tem como operar. Então nós precisamos, nossa atitude pode mudar tudo. Se nós tomarmos essa decisão de que a partir de hoje eu preciso ter uma conduta diferente, tanto em casa eu tenho que respeitar os meus pais, respeitar os mais velhos, eu fazer diferente, não quando os outros estão ali para deixar transparecer que eu sou aquilo, mas eu saber, eu cobrar a mim mesmo na ausência dos outros, eu saber que eu preciso ter um bom caráter, eu preciso ser um exemplo para os meus filhos, para as gerações que vêm, e isso fazer parte, porque nós às vezes queremos que outra pessoa comece, eu mesma pois. tenho que começar. Antes de eu indicar o outro, eu tenho que saber que a responsabilidade é individual, a salvação é individual, o meu comportamento pode mudar massas. O que eu faço pode influenciar uma geração. Então, eu preciso levar isso com muita responsabilidade. Então, eu aconselho a todos que vão acompanhar o programa, que vão ter acesso a esse programa, que vale a pena começar de novo. Deus está sempre aberto para nos receber. A sociedade também está à espera de pessoas com um comportamento diferente, um comportamento aceitável. Nós precisamos voltar para a nossa verdadeira natureza, a natureza ah, de um ser humano com princípios, um ser humano que vive em sociedade, sabe se inserir numa sociedade normal, não sermos pessoas como animais irracionais. Pois é. Muito obrigada, beijinhos e abraço. Obrigada, eu que agradeço pelo Obrigada. convite. Eu queria partir da última intervenção, últimas palavras da intervenção dela. O homem é animal racional, né? Uma das coisas que nos distingue de outros animais é que nós vivemos dentro de uma sociedade e dentro de uma cultura. E a nossa sociedade é completamente diferente da dos outros animais. Por quê? Porque ela é uma sociedade regida de leis e normas. Então, o homem sendo um ser de vontade, se existe vontade,
é possível resgatar aquilo que nós perdemos. Porque estes valores, estes desvios de comportamentos que estamos aqui a abordar hoje, ontem não eram assim. Pois. Então, se existe vontade no ser humano, sobretudo aos nossos governantes, que são eles que impõem algumas regras de conduta, é sério que temos a família como a primeira instituição, mas temos o Estado que é órgão máximo. Então, se existe esta vontade, é possível nós resgatarmos os nossos valores de ontem, aqueles valores que fizeram com que nós chegássemos até aqui onde nós estamos. Muito obrigado. Muito obrigada, meus caríssimos convidados. Muito obrigada. A conversa e o tema foi muito produtivo e creio que chegou sim da melhor forma possível para nossos caríssimos telespectadores que estão nos a acompanhar através do Facebook, através então do YouTube, através também do TikTok. Vai aí também o nosso Canimambo e foi sim um prazer enorme estar sim, estar na vossa companhia. Quinta-feira sim, às 16 horas. Não perca o podcast. Muito obrigada, beijinhos, tchau, tchau. Aquele abraço.